enigma que sempre intrigou os leitores da Bíblia tem a ver com o primeiro pecado da humanidade e com a serpente que tentou a mulher no paraíso. Quem era a serpente do paraíso? Algumas pessoas interpretam que se trata de uma serpente real, um animal real, que foi possuído pelo diabo. Outros afirmam que a serpente é um símbolo do diabo, uma imagem, um disfarce literário do autor de Gênesis para se referir a Satanás. Outros ainda afirmam que a serpente não é um personagem específico, mas é um disfarce literário do autor de Gênesis para se referir aos desejos malignos, aos prazeres sensuais da humanidade. Será que só há estas três visões para esta serpente do paraíso? Vamos sair da caixa? Mas antes, eu quero te pedir que dê um like aqui no nosso vídeo, que você se inscreva se ainda não se inscreveu e que compartilhe com os seus amigos. Fica meio difícil a gente aceitar que a serpente era um animal real. Porque você já viu serpente falando? Você já viu serpente com pernas? Você já viu serpente dialogando com outra pessoa e sendo mais esperta do que a outra pessoa? Eu, sinceramente, nunca vi. O máximo de animal que eu vi falando foi papagaio, e olha que ele sempre repete as mesmas palavras. Eu também acho difícil falar que a serpente não era um animal real, mas um símbolo do diabo, uma imagem, um disfarce literário para se referir a Satanás, e que Satanás seria o verdadeiro personagem que se esconde atrás do ofídio. Mas, se é assim, por que a serpente foi castigada? Afinal de contas, quem foi o responsável pela tentação foi o diabo, e não a serpente. A serpente foi apenas um instrumento. E também a terceira proposta é muito difícil de engolir, porque muitas pessoas dizem que, como o texto fala que eles viram que estavam nus, então o autor estava falando do pecado relativo à sexualidade, ao uso do sexo. Mas isso não tem a menor base, porque a própria Bíblia fala que o ser humano deveria crescer e se multiplicar. Tenham filhos, e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem, diz Gênesis 1:28. Bom, então quem era essa serpente? Deixe-me dar uma quarta alternativa para você refletir. A gente não ouve muito isso na igreja, não. A gente não ouve muito alguns teólogos falando sobre isso, e os pastores. Afinal de contas, quem era a serpente do paraíso? O enigma da serpente leva a um segundo problema. Que pecado cometeram Adão e Eva ali no paraíso? Popularmente acredita-se que eles comeram a maçã proibida. Mas duas observações. Em primeiro lugar, em nenhum lugar da história se fala de maçã. Eu já tenho dito que eu jamais pecaria por causa de uma maçã. Por que se criou esta tradição da maçã? Acontece que, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, a famosa Vulgata Latina, a palavra maçã se escreve malus, malus. E a palavra mal é malum em latim. Então, os tradutores, os teólogos, os biblistas disseram, bom, malus, malum, foi uma maçã que eles comeram, né? Bom, mas isso é um detalhe. Voltemos à abordagem. Deus atormentou o casal com castigos severos que afetou toda a humanidade porque eles comeram uma simples fruta. Comeram lá uma banana, ou uma goiaba, uma goiabinha de nada. Você nunca pegou a goiaba lá da goiabeira do seu vizinho, naquele tempo que a gente ainda tinha isso? Por causa disso, toda a humanidade foi castigada, aquilo que a gente chama de pecado original. Que me perdoem os teólogos, me perdoem se você acredita nisso, mas esse Deus que castiga toda a humanidade por causa de uma fruta, por comer uma fruta, este não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este Deus aí que castiga por causa da fruta é um Deus pagão. Uma coisa que devemos ter bem claro é que a cobra
tem que representar um caráter ou uma realidade compreensível. As pessoas que ouviram aquela história devem ter entendido do que se estava falando. Caso contrário, eles não iam entender aquela mensagem. E agora, graças aos modernos estudos bíblicos e pela arqueologia, nós sabemos que a serpente, naquela época, era o símbolo da religião cananeia. Por que os cananeus usavam a serpente como um símbolo da divindade? Em primeiro lugar, porque a serpente tinha a fama de conferir imortalidade, porque ela mudava constantemente de pele, ela estava sempre se renovando. Em segundo lugar, a serpente era um símbolo da fertilidade, já que ela vivia rastejando na terra, agarrada à terra, que para os orientais representava a deusa mãe terra. Então, ela era muito fecunda. Então, a serpente gerava fertilidade. E, em terceiro lugar, ela transmitia sabedoria, porque a serpente não tem pálpebras, está sempre com o olho aberto. Né? Então, ela tem uma visão penetrante, ela transmitia sabedoria. Essas três características faziam da serpente o símbolo da sabedoria, o símbolo da vida eterna e o símbolo da imortalidade. Não somente para os cananeus, os egípcios, os sumérios, os babilônios usaram a imagem da serpente para representar a divindade que eles adoravam. O que aconteceu com os israelitas em relação à religião cananeia? A gente precisa entender que os israelitas tinham uma relação muito íntima com o nosso Deus. Deus havia tirado aquele povo do Egito, tinha cuidado deles no deserto, defendido contra os inimigos, deu água, deu alimento, guiava o povo em uma nuvem durante o dia, aquela nuvem os protegia do calor, e havia uma labareda de fogo também, uma coluna de fogo para orientá-los à noite. Mas, com o tempo, eles se estabeleceram, né? Se tornaram urbanos. Aquele povo, que era um povo do deserto, nômade, agora era um povo que estava urbanizado. E ali eles começaram a ter contato com os cananeus. Os israelitas, que estavam muito confortáveis com o seu Deus, um excelente companheiro de viagem, um protetor das estradas, mas quando eles se tornaram sedentários lá em Canaã, as coisas começaram a mudar. Lá eles entraram em contato com uma população urbana e muito mais evoluídas do que eles. E esses colonos conheciam melhor a agricultura, viviam da terra, frutos do campo, das vinhas, do gado. E o deus dos cananeus se chamava Baal. E na crença dos cananeus, Baal era o deus que fornecia chuvas, colheitas e fertilidade dos campos, né? Então, e Baal, olha só, estamos chegando lá. Baal era representado por uma serpente, símbolo da vida e símbolo da imortalidade. E Baal tinha uma companheira, tinha uma esposa chamada Azerá, deusa do amor e da fertilidade. E de acordo com as crenças cananeias, Baal e Azerá mantinham relações permanentes para garantir a produção da terra, dos rebanhos e dos seres humanos. E é por isso que as festas religiosas dos cananeus estavam relacionadas com as colheitas. E como é que os cananeus cultuavam as suas divindades? Através da prostituição sagrada. Olha só, haviam salas perto ali do templo de Azerá, de Baal, haviam as sacerdotisas sagradas, né? E os cultuadores iam lá manter relações sexuais. Eles faziam aquilo que seus deuses faziam, né? Para garantir a fertilidade, porque eles viviam da terra, viviam da agricultura, e por isso eles precisavam de muita ajuda do seu Deus. A religião cananeia era muito simples, muito fácil de praticar. Consistia simplesmente de rituais. Não incluía exigências morais como a lei de Javé, nenhum compromisso pessoal, nenhum tipo de doutrina mais profunda. Era muito simples, era fácil. Então, note bem, em função disso, o povo de Israel começou a ser seduzido por Baal, pela região ali do local onde eles moravam. Não que eles tenham abandonado a Deus, o Deus de Israel, mas convenhamos que para eles esse Deus Baal era muito mais prático,
porque ia dar aquilo que eles mais precisavam, que eram as colheitas. Bom, gente, e daí, né? O que é que essa passagem tem a ver conosco hoje? O que é que tinha a ver no tempo em que foi escrito este texto? Porque o autor de Gênesis diz que a serpente leva a conhecer o bem e o mal. O que esta passagem tem a ver conosco? O autor desses capítulos de Gênesis queria se referir aos males que a religião cananeia estava causando em sua sociedade. Ele, ele não teve a pretensão de descrever eventos que realmente ocorreram no início da humanidade, como se tivesse um repórter ali. Olha, Adão e Eva estão no paraíso, agora eles estão conversando com uma cobra. Não era nada disso. Também não queria culpar um casal em particular pelos males que existem no mundo. É muita covardia com o Adão e a Eva. Se ele apresenta esse pecado como tendo ocorrido no início, é para dizer aos leitores que esse pecado, o de seguir a religião cananeia, está na origem, na raiz, na base de todas as mazelas sociais. E avisa-os sobre as possibilidades futuras da construção de um paraíso que estão sendo perdidos por causa dos erros. O autor de Gênesis está dizendo, olha, este mundo era para ser um paraíso, esse mundo era para ser muito melhor do que é, mas vocês estão dando ouvidos à serpente. Ao longo dos séculos, a religião cananeia desapareceu. A serpente perdeu seu significado para nós. Nós não entendemos a serpente como aquele povo que recebeu originalmente a mensagem e recebeu. Quando, no exílio babilônico, séculos depois, os israelitas se familiarizaram com a figura de Satanás, o diabo, e o identificou com seu antigo símbolo do mal, a serpente do paraíso. É por isso que 600 anos depois de Gênesis, o livro de sabedoria, um livro que não é considerado um livro inspirado, um livro apócrifo, diz sem problemas, por inveja do diabo, entrou a morte no mundo. Esta é a primeira vez que a serpente do paraíso, que em Gênesis representava a religião cananeia, é identificada com o diabo. Desde então, esta ideia se popularizou entre nós. Qual é a nossa serpente? Qual é a sua serpente? O autor de Gênesis soube encontrar uma resposta para os grandes males do seu tempo. Descobriu que a pobreza, as injustiças sociais, os problemas trabalhistas, os dramas familiares, a própria vida das pessoas poderia ser diferente se elas não fossem atrás daquela cobra. Denunciava, assim, a indesculpável responsabilidade do povo diante das misérias que vivem. Não era a vontade de Deus a tragédia que envolvia a sociedade, mas porque os israelitas haviam se voltado para a religião dos cananeus. Pior, eles pareciam não notar a gravidade. A serpente era a voz sedutora, sem que ninguém percebesse, que os levava a se afastarem da lei de Deus, perdendo-se num pântano de magia e de religiosidade meramente exterior, uma religiosidade mística. Hoje, o Gênesis nos convida a fazer uma lista dos males que nos cercam e tomar consciência que também em nossa sociedade, ainda que subrepticiamente, uma cobra está entrando com uma voz sedutora. Ela fala ao nosso povo, fala a mim, fala a você, e aos nossos governantes, aos nossos líderes, para afastá-los da lei de Deus. Isso nos leva a construir uma sociedade mesquinha, de miséria, de opressão, de injustiça, crianças abandonadas, mulheres subjugadas, opressão, sem trabalho, uma sociedade de corrupção social, falta de solidariedade, enquanto nos sentimos tão religiosos, porque vamos dominicalmente à igreja. Descobrir a serpente a tempo é o nosso grande desafio. Desmascará-la, não ouvi-la mais, para que o paraíso amanheça. O que é que a serpente tem sussurrado ao seu ouvido? Eu espero que esta palavra possa
trazer luz à sua mente e ao seu entendimento das Escrituras. Até a próxima.